Seguindo com de olho na Supercopa, continuamos acompanhando o São Paulo, que foi ao interior paulista na cidade de Mirassol e apenas empatou com o time da casa, com o Mirassol, 1-1. Uma partida movimentada, uma partida até boa de se assistir. Alguns erros de meio de campo de ambas as equipes, né? É uma coisa que eu percebi. Tanto o São Paulo como o Mirassol armavam contra-ataques e perdiam bola de meio de campo e entregava a bola ao adversário, que também fazia o mesmo também. Foi uma partida boa, porque foi franca, uma partida bem jogada no sentido de disposição, mas na parte técnica ficou um pouco a desejar também, mas conta-se vários fatores. O São Paulo, na sua fase de testes, né? Mudando formação, mudando a escalação também, e começo de temporada, e enfrentando um Mirassol, né, que obviamente está num nível aquém se comparar com os grandes times do estado de São Paulo, mas também que jogando em casa, nos seus domínios também, sempre engrossa contra os grandes, e dessa vez não foi diferente. O técnico Thiago Carpini, ele deixou bem claro assim, após a partida de estreia do São Paulo, que ele ia usar esses jogos de início agora do Campeonato Paulista para quê? Como preparatório, pensando no quê? Eu acho que é uma coisa que falaram para ele, né, quando ele saiu do Água Santa, saiu do Juventude e deu um salto em sua carreira, como ele mesmo disse, um salto na sua carreira para assumir o São Paulo. A importância de jogar os clássicos e, acima de tudo, ganhar os clássicos. O Carpini deixou claro que nos clássicos ele vai dar importância. Deu a entender nas palavras dele, após o primeiro jogo do São Paulo, que ele ia fazer teste, mudou na última partida, mudou nessa partida com o Mirassol, pretende mudar também a escalação, rodar o elenco contra a Portuguesa e contra o Corinthians na quarta rodada do Campeonato Paulista, força total em Itaquera. Por quê? Para ele, Carpini, pro São Paulo, pro São Paulino, a importância da primeira vitória a vir a ser conquistada, se ela vier a acontecer em Itaquera, né? O São Paulo ainda não conquistou isso. E o jogo seguinte, após o majestoso em Itaquera, vai ser em BH, Palmeiras e São Paulo. E ele deu-se a entender que ele vai usar a força máxima nos clássicos. O que é válido também, né? Que para mim acho é um campeonato de pré-temporada, o Paulista. Então tem a sua importância, sim, a taça levantada, ganhar dos clássicos. Mas ele tá tratando o quê? Conhecer o elenco dele, né? Do trabalho do dia a dia e focar aonde o torcedor também entrega suas fichas, onde o torcedor mais importa, mais vibra, mais dá a sua atenção. Então, os testes estão continuando e o São Paulo pode-se dizer que fez uma partida aquém, se fosse comparar a estreia contra que foi contra o Santo André e a vitória contra o Santo André, né? O mais importante disso. Mas o São Paulo pode dizer o quê? Pegou uma equipe melhor que o Santo André, né? Então, e o São Paulo enfrentou dificuldades, no caso. Principalmente, acho que mais dificuldade, pode-se dizer, contra si próprio também. A partir do momento que você muda alguns jogadores, você muda o esquema tático. Então, fica naquela, se o São Paulo tivesse vencido, o Carpini seria genial, mudou o esquema, mudou os jogadores e o time vence. Como não venceu, aí você coloca aqueles poréns. Por que não colocou a mesma escalação que foi contra o Santo André, fazer contra o Mirassol? Mas como ele deixou bem claro, eu até gostei dessa parte do Thiago Carpini, ele deixou bem claro vou fazer mudanças, eu quero conhecer os jogadores que eu tenho em mãos, para até certo ponto poder
mais à frente chegar na diretoria, ó, eu tô testando o elenco, eu tenho uma certa carência aqui, uma carência ali, eu preciso, ó, tal jogador para mim não serve, ó, mas ali eu tenho uma carência naquela função, eu quero tal jogador. Então, isso é válido. E o que eu gostei do Carpini foi a transparência de deixar claro, mesmo após uma vitória, falar, ó, vou rodar o elenco e focar nos clássicos, pelo menos nessa primeira parte. Uma coisa que chamou a atenção, agora trazendo agora, falando efetivamente do jogo, o São Paulo sai da linha de 4 zagueiros e começa, eu não vou dizer que estranhamente, né, porque o Carpini já tinha falado que ia fazer mudanças, e mudou para 3 zagueiros. E o São Paulo, mais uma vez também, mudou o esquema, mudou jogadores, mas os problemas, né, sabe o que eu salientei? São Paulo ganhou 3-1 do Santo André, mas eu falei, ó, gente, calma, ó. A defesa batendo cabeça contra um time muito fraco como o Santo André. Voluntarioso, com vontade, mas fraco tecnicamente. Da mesma forma, agora são 3 zagueiros e tomar um gol do Mirassol da forma que tomou. O cara cabeceou sozinho. Luiz Otávio, uma cabeçada seca, forte, fulminante, sem chance pro Rafael. E mais uma vez aconteceu. Deixar no caso o zagueiro, mas o cara que ataca do time adversário livre. O mais alto da equipe adversária, cabeça fulminante e não tinha ninguém pegando. Aí fica Alan Franco numa ponta, fica Ferrarese muito da outra, Diego Costa. A defesa do São Paulo tinha 3, né, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum. Era muito espaçado, tinha cada um defendendo a sua, mas o principal homem ofensivo nessa jogada, que era o zagueiro Luiz Gustavo, fez de cabeça, tranquilo, sozinho. Fez até pose para poder cabecear. Então, as mudanças. Eu até marquei aqui a escalação do São Paulo que eu senti. É aquela coisa lá do o que foi proveitoso, o que não foi proveitoso, o que valeu a pena ou não. Que eu falei, São Paulo entrou com 3 zagueiros, a linha de 3. O goleiro Rafael atrás, Diego Costa, Ferrarese e Alan Franco na zaga. Pra mim, eu acho que, sei lá, não comparar sempre com o jogo anterior, que foi o jogo contra o Santo André, pra mim não me agradou, é o que eu citei por causa do gol do Mirassol. Eram 3 zagueiros que no caso não valiam nenhum, porque ninguém marcou o principal ofensivo do Mirassol. Então, foi erro dos 3. Erro também no caso do Carpini, porque ele quis essa escalação. Não sei se deu fazer 1 ou 2 treinos com isso, não sei. Mas a zaga, quando colocada em xeque, falhou novamente. Em jogada igual. Novamente, uma jogada aérea. E fazendo aquele link lá de olho na Supercopa, pega essas falhas São Paulo e faz um link e joga se o adversário fosse o Palmeiras, né? Palmeiras com suas falhas, com suas carências, com seu ataque Rony, Breno Lopes, mas será que o Palmeiras, tipo assim, seria tão complacente como o Mirassol de certa forma foi? O Santo André de certa forma foi? Esse é o ponto, né? Obviamente que vamos enaltecer o lado positivo do São Paulo. Galopo, como eu falei da linha de São Paulo, da zaga, um pouco mais pra frente, até chegar no Galopo. Mas continua na escalação do São Paulo. Pablo Maia e Alisson, os mesmos volantes, né, as duplas que pra mim é a melhor opção que o Carpini tem pra volantes. Agora, agora que são elas, no caso, o Wellington Rato, que jogou contra o Santo André, discreto, não jogou, pra mim ele não apareceu bem, como ponta direita, né, ponta direita contra o Santo André. Contra o Mirassol jogou como ala direito, como fosse um lateral, fosse uma linha de 5, um lateral direito. Também não rendeu bem, não apareceu bem. Eu achei o Rato, até eu brinquei assistindo o jogo aqui em casa, falei, se não é um rato, é uma ratazana, que ele tá gordo. Não sei se ele é forte, é corpulento, mas eu achei ele gordo. Começo de temporada, né? Até afinar, o tal do até queimar, até suar a cachaça, né? Queimar a gordura. Mas eu achei o Rato uma ratazana, né? Gordo, encorpado menino, né? Então o Wellington Rato na lateral direita, né? Na ala direita e na ala esquerda continua o Wellington. Que é que eu não compromete, até porque
os times adversários, poucos o ofende, mas quando o ofende, o que acontece? E novamente sempre, agora foi jogada, quando foi aquela de... O gol do Santo André, quando foi no outro jogo, foi em cima dele e, obviamente, que foi jogada de escanteio, mas também do lado direito adversário, do lado esquerdo de São Paulino. O setor que era do Wellington, mas não tem como culpar o Wellington nessa vez, porque foi jogada alçada na área, né? Então, no caso, cobrança de escanteio na cabeça do Luiz Otávio e gol do Mirassol. E mais à frente, agora sim, chegando os destaques: Ferreirinha, Galopo e Caleri. Desses três, Galopo destaque. Sim, gostei muito dele. Ele com a bola no pé é diferenciado. Ele sempre busca uma tabela, ou muitas vezes ele é um jogador inteligente, joga de cabeça erguida. Se ele não busca uma tabela, ele busca a jogada individual. Ele tem um drible insinuante, chuta pro gol. E seus companheiros de ataque, Ferreirinha e Caleri, né? No caso, pela formação tática, Galopo e Ferreirinha um pouco atrás, agindo como ponta barra meia, meios de campo, e o Caleri isolado lá na frente. Caleri, por estar isolado lá na frente, sem a companhia de Luciano, que foi titular contra o Santo André, e reserva, né? Entrou no segundo tempo, né? Mas reserva contra o Mirassol, nesse rodízio do Thiago Carpini. Caleri ficou mais perdido ainda, porque ele teve que fazer a função dele, a função de Caleri, e fazer a função de Luciano, que não estava em campo no início da partida. E isso prejudicou o São Paulo e o próprio Caleri, porque se não existe um meio-campo competente, Caleri tem que sair da sua função de 9 e ficar fazendo função de 10, ser o armador. E todo mundo, minimamente, que acompanha o futebol, acompanha o São Paulo Futebol Clube, a gente sabe que Caleri não sabe armar. Ele é literalmente um homem diário, um homem finalizador. Você obrigando Caleri a vir a buscar jogo, você está fazendo coisas danosas para o São Paulo, coisas que não vão ajudar o São Paulo. O que é? Você tira a sua referência e o que? Você bota um jogador que só é bom de referência, que é o Caleri, para vir ficar mordendo, ficar brigando com os marcadores. Em vez de deixar o Caleri infiltrado para poder Ferreirinha e Galopo darem bola para ele, não. Eles não dando bola para o Caleri, fez o Caleri sair da área e você mata o Caleri. Então, se for para ter esse esquema assim, num próximo teste contra a Portuguesa, tira o Caleri. Porque se ficar fazendo Caleri volta para poder buscar bola. Não, o Caleri ele não é interessante assim. Ao meu ver, na minha visão de ver o Caleri jogar, ele só é bom o suficientemente pro time do São Paulo lá dentro. E nisso que você tem que ter o quê? Um time armado para ele. A partir do momento que você não tem um time que dê uma bola decente pro Caleri, você tá jogando com um a menos. E é isso que o São Paulo ficou... falhou nesse jogo. É o tal de entrar com um a menos, porque Caleri, fugindo das suas características, fugindo da sua função, não é útil pro São Paulo. Aí nesse caso, se fosse um cara para brigar no meio da zaga, para voltar, seria mais interessante o quê? Deixa um Luciano como um falso 9 do que deixar um Caleri que tem que sair da área, porque não é a característica do Caleri, ele mostrou. Então eu achei, tanto contra o Santo André como contra o Mirassol, o Caleri não foi o Caleri, tanto porque não fez o gol, também não foi útil, não apareceu com vida em campo, ao meu ver, né? E o destaque foi o Galopo, sim, autor do gol, autor do quase um segundo gol, que por causa do Caleri também, né? O juiz, acho que foi até rigoroso demais, anulou o gol, que poderia ser o da vitória do São Paulo. E se saísse o gol da vitória do São Paulo, toda essa minha análise aqui não mudaria. Porque eu não estou analisando nem só o resultado. O São Paulo não ganhou. Ganhou do Santo André, mas não ganhou do Mirassol. Eu estou tentando analisar a atuação do time. Pontos fortes, positivos, pontos negativos. Ponto positivo, agora já falando dele pessoalmente, Galopo, para mim, ele está fazendo fez um bom jogo, fazendo essa boa atuação. O que ele faz? Ele põe uma pulga atrás da orelha. Faz o técnico Thiago Carpini pensar, refletir. Será que vale a pena em Itaquera contra um Corinthians eu deixar ele titular? Será que vale a pena eu deixar um Galopo contra um Palmeiras em BH, valendo taça, jogo único? Então, pro São Paulo, eu acredito que sim, vale. Vai que esse é o 10
que o São Paulo procura? Deixar, se for fazer eu acho que hoje, em si, o Galopo não foi escalado na posição correta, que eu acho. Pra mim, na minha forma de enxergar o São Paulo, eu vejo o quê? O Calleri enfiado e não saindo da área e tendo o quê? Você abre, sei lá, abre o Rato na direita, pode ser o Ferreirinha na esquerda, mas quem? O Calleri o Galopo jogar atrás do Calleri, sendo a função do Luciano. Mas Calleri, você não sai da área, fica aí. Então fica bem na linha, aquela linha quase impedido entre os zagueiros, porque o Galopo só enfiando bola. Se for esse esquema, contra o Mirassol não foi, porque o Galopo meio que ficou meio que no meio, caindo para a direita, fazendo a função que o Wellington Rato fez na outra partida e não fez bem. Então eu acho que o Galopo vai fazer render, até o Calleri fazer render melhor, jogando atrás, como o Luciano fez contra o Santo André. Eu acredito que isso vai fazer o São Paulo melhorar. Essa é a minha análise. Então, ponto positivo, Galopo quer porque quer, tipo, e ele tem capacidade para isso, de cavar sua vaga no time titular. Mostrou hoje, para mim, o Galopo foi o homem lúcido na equipe do São Paulo hoje, ofensivamente falando, foi o que quis mostrar. Num Ferreirinha que para mim eu achei ele mais tentou, mas bateu mais cabeça do que apareceu mais. Calleri, que eu falei que hoje, pode-se dizer hoje, entre aspas, foi inútil porque fugiu das suas características, tendo que fazer a função que Luciano estava fazendo, buscar jogo, e isso Calleri não sabe fazer. Você não fica com mas você fica com a menos, quando você perde Calleri com suas características. E o ponto negativo foi o quê? A zaga, mais uma vez, bola alçada na área, agora com 3 zagueiros, que eu repito, não valeram nem por um, 3 que não valeram por nenhum. Parece que o São Paulo não tinha zaga nenhuma. Todo mundo olhando, o cara do Mirassol foi lá e cravou. Então, sendo que o do Santo André também já tinha cravado. Por isso que eu tô falando, eu não tô nem analisando resultados. O São Paulo ganhou do Santo André. O São Paulo empatou. Não, eu tô falando atuações, né? Porque isso aqui pra mim é tudo fase de testes. O jogo mesmo de verdade é contra o Corinthians em Itaquera. O jogo de verdade mesmo é em BH, valendo taça na Supercopa do Brasil com o Palmeiras. Então, nessa mentalidade, por mais que o São Paulo hoje, pra mim, não atuou bem se comparar com o que foi contra o Santo André, é teste. E eu gostei da transparência do Carpini em falar, vou fazer testes. Vou rodar até achar minhas peças ideais e nisso formar um São Paulo dito força máxima ideal contra um Corinthians, contra um Palmeiras. Então nisso eu concordo no Carpini. Obviamente que é mais fácil você falar depois do resultado já construído. São Paulo não ganhou, deixou de ganhar e a escalação mostrou-se erros. Não casaram perfeito. Alan Franco, Ferrarese e Diego Costa numa linha de 3. Então, acho que o próximo adversário do São Paulo é a Portuguesa e vai ter aquela também, né? Qual é? Que nem no caso. Eram 4 zagueiros, uma linha de 4, agora foi uma linha de 4 contra o Santo André, linha de 3 contra o Mirassol. O que será agora contra a Portuguesa? Porque passa mais um jogo, vai ser mais testes. O ataque mostrou que tem as suas partes boas, suas partes ruins, mas a defesa está mostrando repetidamente partes ruins. Então esse é o negócio. Santo André falha na zaga, Mirassol falha na zaga. Próximo jogo é a Portuguesa, depois já é Corinthians, depois já é o Palmeiras. Então quer dizer, o nível de competitividade está aumentando. Será que os erros vão continuar? Independente se a zaga tem uma linha de 4 ou uma linha de 3? 3 zagueiros, 2 zagueiros com 2 alas. Então é isso que preocupa, porque se Santo André e Mirassol conseguiram furar a defesa do São Paulo, o que o Corinthians faz em Itaquera? O que o Palmeiras poderá fazer em BH? Né? Não diminuindo em nada o time do São Paulo, que tem sua capacidade, mas a capacidade ofensiva está aparecendo melhor do que a defensiva. A defensiva está aparecendo falhas. Então
o São Paulo tem que abrir o olho, né? Então, foi válido, né? Como um teste, foi válido o futebol apresentado em Mirassol, empate 1-1, gol de Luiz Otávio pro lado dos auriverdes do interior de São Paulo, e o São Paulo gol de Galo de pênalti, né? Poderia ter feito mais uma, o juiz anulou, né? Sabiamente, rigorosamente. Isso aí cabe a ele, não vou nem discutir essa parte, né? Vou focar na atuação do São Paulo. Então é isso. Então a gente já fecha aqui nossa análise. Por isso mesmo, focando em pontos positivos, pontos negativos, mais um teste se passa, mais um jogo de teste já avalizado por Thiago Carpini, e é isso, o time do São Paulo vai se formando, ou se ainda não está se formando, o Carpini está vendo as peças que tem em mãos. Testou 3 zagueiros, opa, não deu certo, errou de novo, vamos voltar para 4 zagueiros de novo? Na frente, Calleri sozinho tendo que voltar, ou não deu certo, próximo jogo é a Portuguesa. Não, vamos tentar outra coisa de novo. Galopo, seria melhor um Galopo centralizado do que na ponta, né? Então, se foi para ser um teste, o Carpini deve tirar suas deduções, né? Quem jogou de novo, quem falhou novamente, quem entrou bem pedindo passagem para ser titular. Então, vai ser próxima partida contra a Portuguesa, digo e repito, vai ser mais um teste. Pensando em Corinthians, pensando no Palmeiras. Então é isso. Então acabando o vídeo pra cá. Por agora, São Paulo continua invicto, né? Vitória e empate. E sempre botando na cabeça, de olho na Supercopa. Focando no Palmeiras. Não esquecendo também de tentar quebrar o tabu em Itaquera, que também é importante. Então fechamos. E naquela sempre, né? Deixa o seu like, se inscreva, compartilhe também os vídeos pra gente continuar nessa toada, né? Fazendo vídeos dos rivais, fazendo vídeos do Palmeiras também, mas também sempre explanando a nossa forma de pensar, né? Sempre bom também você que assiste os nossos vídeos, você deixa o seu recado também, você que sempre passa para um amigo assim, eu vi tal vídeo, parte que eu concordei, parte eu não concordei, mas é legal essa troca de ideias também, né? Por isso sempre reforçando, deixa o like, se inscreva, compartilha, pra gente sempre poder ter essa alegria que é o trocar informação, o conversar e falar sobre futebol, algo que eu gosto muito, independente de falar do time que eu torço ou do rival. Meu prazer em falar futebol é o mesmo, né? Então, próximo vídeo vamos falar do Palmeiras, né? E vamos ver se o Palmeiras também não me faz cair em estresse de novo, como fez na primeira rodada, né? Então, a parte do São Paulo se encerra, né? A próxima partida do São Paulo vai ser contra a Portuguesa. Depois já é o clássico, já é o majestoso e depois o Palmeiras. Tá chegando a hora. Não se esqueça, pessoal, de olho na Supercopa.